Aleluias. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Amém? Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Meus irmãos, aproveitando que todos estão em pé, eu convido aos irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João. Os irmãos também poderão acompanhar no telão. Evangelho segundo João, no capítulo 2, versículo 1 em diante. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, meus irmãos. O Senhor tem nos agraciado com a sua presença, com a sua palavra, com o seu consolo, com as suas instruções. Deixe o seu coração aberto e ouça a voz do Senhor nessa noite, amém? Evangelho segundo João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Leiamos. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, louvado seja o teu nome. Nós exaltamos ao Senhor uma vez mais nesta noite. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos neste lugar, para ouvir a Tua palavra que vem do Teu Espírito Santo, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada alma que está aqui neste lugar. Obrigado por cada vida que está no seu lar, acompanhando e cultuando ao Senhor nesta noite, ó Pai. Eu sei, Senhor, que cada um dos meus irmãos, que cada uma dessas vidas e almas tem passado por situações que só eles sabem, ó Pai, mas o Senhor contempla todas as coisas e o Senhor conhece as nossas vidas. Que o Senhor traga uma palavra, Senhor, a cada coração de acordo com cada uma das necessidades. Que o Senhor venha suprir, venha nutrir as almas, que o Senhor venha nutrir o coração, que o Senhor venha sarar as feridas, que o Senhor venha curar enfermidades da alma nessa noite, ó Pai. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha falar pelo Teu Espírito Santo, e que a Tua graça e a Tua glória seja manifesta uma vez mais neste lugar. E eu Te peço e Te agradeço, ó Senhor. Obrigado, ó Pai, louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, e fiquem à vontade para mais uma vez exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Esse é um texto bastante conhecido, meus irmãos. Tenho certeza que a maioria, se não todos aqui, conhecem, já leram, já ouviram falar sobre o milagre que Jesus realiza em um casamento. O primeiro milagre realizado no ministério de Jesus. E quando nós olhamos superficialmente para esse texto, pode ser que nós tiramos conclusões também superficiais, mas hoje o Senhor quer falar profundamente ao meu e ao seu coração, aleluia. Então vamos descorrer pela palavra do Senhor e deixe o seu coração aberto. Enquanto você ouve a minha voz no microfone, também esteja atento à voz do Espírito Santo, que falará também ao seu coração, amém?
Aleluia. Então, quando nós olhamos para esse texto, meus irmãos, nos 2 primeiros versículos, nós vemos que ao terceiro dia, como está escrito, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Aleluia. Então, meus irmãos, para uma localização geográfica, Caná ficava aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré, que era a cidade natal de Jesus. Jesus, nessa situação, ele já estava na Galileia, ele não caminhou de Nazaré até Caná, apenas para termos uma noção geográfica. Então, essa distância de Nazaré até Caná é como se fosse uma distância daqui até Barão Geraldo. Guarde essa informação. E o texto ao qual lemos começa a falar de uma festa de casamento que estava acontecendo. E as festas de casamento na cultura judaica costumavam demorar dias. E para que essas festas acontecessem, continuassem a acontecer, era necessário ter muito alimento e muita bebida. Quem aqui já fez uma festa de casamento? Levante a sua mão. Aleluia. Então você sabe, você tem experiência de como funciona. E você sabe muito bem que uma festa de casamento é um momento muito especial na vida dos noivos, que observam atentamente a todos os mínimos detalhes, para que a preparação, para que a organização e para que a execução seja perfeita, seja feita em excelência. Uma das principais e mais importantes detalhes de um casamento é a escolha dos convidados, que acontece com base na proximidade ou na limitação financeira. Os noivos começam a listar os nomes dos seus familiares, os noivos começam a listar os nomes dos seus amigos, dos seus irmãos da igreja, dos seus colegas de trabalho, começam a listar os nomes dos seus vizinhos, e no final tem-se uma lista enorme. Mas às vezes, devido às restrições e limitações, talvez do lugar, talvez do espaço, da quantidade de assento, ou até do tamanho do orçamento, os noivos precisam reduzir aquela lista. Para exemplificar, a lista inicial pode ter, de repente, 500 nomes. Mas devido às restrições, a lista tem que ser encurtada em 200, no máximo 250 nomes. Então aqui nesta situação, os noivos têm o difícil papel de selecionar a dedo as pessoas, os convidados, que eles realmente fazem questão que esteja na festa de casamento, naquela situação, para juntos celebrarem aquele momento tão especial na vida do noivo e da noiva. Eu não sei quem você tem convidado para estar na sua vida. Eu não sei quem você tem convidado para estar ao seu lado e desfrutar dos momentos ao qual você tem passado. E se essas pessoas que você tem convidado, se tem te feito crescer ou se afundar. Mas de uma coisa você pode ter certeza nessa noite: se Jesus Cristo for convidado para estar na sua vida, a sua alegria ela será prolongada. Aleluia. E quando nós olhamos para o texto, nós veremos que o texto ele não fala muito dos noivos. Não fala acerca de quem eram ou dos seus nomes. Mas quando nós olhamos para os 2 primeiros versículos, de uma coisa nós podemos entender: a mãe de Jesus estava convidada para a festa, e ela estava na festa, e Jesus e os seus discípulos também estavam na festa. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, então a primeira lição que nós aprendemos ao meditar nos 2 primeiros versículos desta palavra é que nós devemos convidar Jesus para fazer parte de nossas vidas, porque a nossa vida é como se fosse uma festa. E na sua festa, na festa da sua vida, será que Jesus tem sido um dos convidados? Quando nós olhamos para aquela forma e começamos a reduzi-la, será que Jesus é um dos nomes que permanece na sua lista como um convidado? Comece a refletir neste momento, aleluia. Então Jesus, ele também estava naquela festa. Mas parece que quase ninguém naquela festa sabia quem realmente Jesus era. Até porque neste momento da palavra, Jesus ele ainda não tinha realizado nenhum milagre. Então Jesus ele era visto simplesmente como sendo o filho de Maria e de José.
Jesus, ele era visto aqui neste casamento simplesmente como sendo mais um convidado. Aleluias. Mas o texto vai destacar a mãe de Jesus. Talvez a mãe de Jesus conhecesse os noivos, talvez a mãe de Jesus conhecesse os familiares dos noivos, eu não sei, mas a mãe de Jesus recebe um destaque especial aqui, conforme nós lemos no versículo 1. E Jesus e os seus discípulos entram em segundo plano. Há pessoas que dizem que Jesus participa de sua vida, mas não o conhecem direito. Há pessoas que até convidam Jesus para fazer parte de sua vida, mas o deixam em segundo plano. Aleluias. Há muitas pessoas que declaram que Jesus é um cara legal, pessoas que dizem que Jesus é um exemplo de liderança. Se você pergunta para algumas pessoas sobre quem é Jesus, há pessoas que te respondem que Jesus é o filho de José e de Maria. E não está errado, está certo. Jesus é um cara legal. Jesus é um exemplo de liderança. E Jesus sim era o filho de José e de Maria, mas não somente isso. Jesus, ele não era apenas somente mais um convidado naquela festa. Jesus era o Deus que poderia transformar realidades e a vida de todas as pessoas que estavam ali naquele lugar, naquela festa. Meus irmãos, Jesus é o Deus Todo-Poderoso e Ele pode transformar a sua realidade e a sua vida nessa noite. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar a sua vida. Aleluias. Jesus é um cara legal, Jesus é um exemplo de liderança, Jesus é um mestre, Jesus é um psiquiatra, é um psicólogo. Muitas são as características que algumas pessoas falam de Jesus. E às vezes nós temos o costume de olhar para a vida das outras pessoas e dizer que elas falam de Jesus, sem ao menos conhecer quem Jesus é. E isso é verdade. Principalmente no meio artístico, entre as pessoas influentes, falam de Jesus, veem em Jesus algum tipo de característica admirável, mas de verdade não conhece a Jesus. Mas, meus irmãos, o nosso foco não é em observar a vida das outras pessoas. O nosso foco deve estar em saber quem Jesus é em nossas vidas. Quem Jesus é em sua vida nessa noite? Aleluia. E quando nós olhamos para o texto bíblico, Maria, ela sabia quem Jesus era. Por mais que todas as pessoas naquele casamento, naquele lugar, não conhecessem de verdade Jesus Cristo, Maria conhecia. E Maria sabia o que Jesus poderia fazer naquele lugar. Aleluia. Tem ao seu lado, tem em sua vida, pessoas que realmente conhecem a Jesus. Essas pessoas farão diferença na sua vida. Aleluia. Glórias a Deus. Nós passamos para o versículo 3 que vai dizer: e faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Estamos num casamento e acaba o vinho. Meus irmãos, ninguém planeja que coisas ruins aconteçam em sua festa, principalmente se for festa de casamento. Ninguém planeja que as coisas deem errado na sua vida, mas as coisas acontecem, problemas acontecem. Mesmo quando nós estamos rodeados de pessoas queridas, mesmo quando nós estamos rodeados das melhores pessoas em nossas vidas, problemas acontecem. Mesmo quando nós fazemos o melhor planejamento, problemas acontecem. E com base nesse texto ao qual estamos meditando, às vezes, mesmo quando Jesus está presente, problemas podem acontecer. Mas a questão é que alguém no meio do problema, alguém que está ali envolvido no meio daquele caos, precisa ter a consciência de que Jesus está presente naquele lugar. E precisa saber o que Jesus pode fazer. Porque Jesus pode transformar situações. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei qual a situação que tem trazido ansiedade e desespero na sua vida. Mas se Jesus está com você, Jesus pode transformar situações. Aleluias. Então o texto vai dizer que faltou vinho naquela festa.
E nós, meus irmãos, precisamos entender que o fato de faltar vinho não é simplesmente a questão de faltar uma bebida. Talvez ao lermos esse texto de forma superficial, mas faltou vinho, bebe água. Mas, meus irmãos, o vinho na cultura judaica simbolizava que a festa estava acontecendo. Era um dos principais elementos da festa. E se o vinho acabasse, os convidados entenderiam que aquela festa estava acabando, que aquela festa teria acabado. Isso seria algo difícil para a vida dos noivos, do noivo e da noiva. Porque as pessoas poderiam começar a dizer que o noivo e a noiva não planejaram bem, que eles não compraram vinho suficiente, que eles eram pão duro, que eles eram mão fechada, e aquele casamento que deveria ser um momento de alegria, poderia se tornar um momento de tristeza. E até a família dos noivos poderiam entrar em atrito, e poderia ter algum tipo de problema naquele casamento que estava começando. Era um momento de celebração, era um momento de alegria, aleluias. Agora imagine você, um casamento, onde o vinho era um dos principais elementos, e o vinho acaba. Imagine as pessoas que eram responsáveis pela organização da festa, os serventes, como diz na palavra do Senhor, e aqueles que eram responsáveis pela organização. Imagino eu que começaram a ficar desesperados, e olhavam um para o outro e diziam: e agora? O que a gente vai fazer? Onde a gente vai arrumar mais vinho? Se acabar o vinho, a festa vai ter problema. Aleluia. Então aquelas pessoas que estavam ali cuidando da situação, ao qual viram que o vinho acabou, elas não sabiam o que fazer, mas Maria sabia. Aleluia. E nós precisamos ser como Maria, diante dos problemas, diante das situações adversas da vida, diante do caos. Nós precisamos ser como Maria e dizer às pessoas que estão ao nosso redor: calma, fique em paz, porque eu sei quem pode resolver o problema. Nós precisamos ter a convicção de que quando nós estamos em um lugar, aquele ambiente, aquele lugar, se nós estamos lá, Jesus Cristo está conosco. E se Jesus Cristo está conosco em um lugar, o milagre de Deus vai acontecer e a situação vai ser transformada. Novamente, eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é o vinho que está faltando na sua vida, mas se Jesus Cristo mora em seu coração, não importa onde você esteja, porque se você está lá, Jesus está presente e o milagre de Deus vai acontecer, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Então nós lemos no texto que Maria, ela fica sabendo do problema, e ela leva aquela situação para Jesus. O texto não dá muitos detalhes sobre como Maria ficou sabendo do problema, da situação. Talvez ela fosse achegada aos noivos e realmente achegada aos familiares, que os organizadores olharam para ela: ela conhece o noivo, então eu vou ver se ela consegue ajudar, não vou levar a situação para os noivos, para não preocupá-los. Ou talvez Maria era uma pessoa super atenta à situação, e ela viu que algo não estava bem, que algo estava errado, e ela foi entender o que estava acontecendo. Independente de qual seja a situação, Maria fica sabendo do problema, da falta de vinho. E Maria, ela leva a situação para Jesus. Eu não sei como você tem lidado com as situações na sua vida, e essa é uma pergunta do Senhor para você. O que você tem feito diante das situações adversas que têm surgido na sua vida ou na vida das pessoas que te rodeiam? E o Senhor te responde o que fazer nesta noite. Não tente resolver as coisas sozinhos, leve para Jesus. Apresente a situação que está te trazendo preocupação, apresente a situação que está te trazendo tristeza, apresente a situação que está te trazendo ansiedade para o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está presente neste lugar e Ele pode resolver a situação. Aleluia. Glórias a Deus. Então Maria, ela diz para Jesus: Jesus, não tem mais vinho. E para nós pode parecer algo muito simples, mas para Jesus, para Maria e para todos que estavam naquela festa, eles sabiam qual era o tamanho do problema devido à falta de vinho. E era um problema enorme.
Então Maria diz para Jesus: Jesus, não tem mais vinho. Maria compartilha a situação com Jesus. E nós lemos na palavra do Senhor que, após um pequeno diálogo ali entre Maria e Jesus, Maria, ela vai dar a chave para a vitória nas nossas vidas. Maria, aqui nesse texto, ela vai dar a chave para a vitória na sua vida nessa noite. Nós observamos que Maria, ela vai interceder a Jesus para que Jesus realizasse o milagre naquela noite, naquele lugar, diante daquela situação. E de forma semelhante, nós devemos interceder a Jesus para que Ele realize o milagre também diante das situações impossíveis, aquelas situações que nós não sabemos e não conseguimos fazer nada. Nós devemos interceder a Jesus para que Ele realize o milagre, aleluia. E assim como Maria fez, após interceder a Jesus, ela olha para aqueles serventes e ela diz para eles: façam tudo o que Jesus disser. E de forma semelhante, meus irmãos, quando nós estamos diante de uma situação problemática, diante de uma situação que foge do nosso controle, primeiro nós intercedemos a Jesus e depois nós dizemos a todos que estão ao nosso redor: façam tudo o que o Senhor disser. E essa é a chave para a vitória em nossas vidas. Ouvir a palavra de Jesus e fazer tudo quanto Ele disser. Obedecer a tua palavra. Aleluia. E nós lemos lá em Josué, capítulo 1, versículo 8, isso não é novidade para nós cristãos. Josué estava ali assumindo o ministério que outrora era de Moisés, e Deus vai falar diretamente a Josué dizendo: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Resumindo, faça tudo o que Jesus disser. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida nessa noite, você sabe, Jesus sabe, mas o Espírito Santo está te dizendo agora: faça tudo o que Jesus te disser. Se você ouvir a voz de Jesus e obedecer o que Ele está te mandando fazer, você verá um milagre acontecer. Aleluia. Talvez você esteja passando por situações em sua vida simplesmente pelo fato de você não estar fazendo aquilo que Jesus tem dito para você fazer. Faça o que Jesus te disser para fazer. Então você verá a situação ser transformada. Então você verá a sua vida ser transformada. É isso que nós estamos extraindo do texto nessa noite. Os serventes, os organizadores não sabiam o que fazer, mas Maria diz a eles: façam tudo o que Jesus disser. Aleluia. E diante da falta de vinho, Maria, ela orienta os serventes a fazerem tudo o que Jesus dissesse. E nós veremos aqui que a palavra do Senhor começa então a descrever 6 talhas de pedra, que eram utilizadas para a purificação dos judeus. Então, para nós entendermos um pouquinho o que eram essas talhas de pedra que os judeus usavam para purificação, lembra lá no início que eu mencionei que a distância de Caná até Nazaré, a cidade natal de Jesus, dava aproximadamente 10 quilômetros, como daqui em Campinas até Barão Geraldo? Imagine que alguns convidados que estavam naquela festa fossem caminhando daqui de Campinas até Barão Geraldo. Mas numa situação de deserto, eles iriam passar pela areia, talvez em lugares cheios de barro, eu não sei. E caminhando, eles não tinham tênis, eles não tinham sapato como nós temos hoje. Eles andavam talvez de chinelo, algo típico da época deles. Então, quando os convidados chegavam naquele casamento, naquela festa, eles encontravam essas talhas de pedra cheias de água. E o que eles faziam? Eles lavavam os seus pés da areia, eles lavavam os seus pés das lamas, eles se purificavam de todas as contaminações que aquela caminhada trouxeram para o corpo deles. Em outras palavras, meus irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo àqueles serventes, àqueles organizadores, para eles: está vendo aqueles baldes ali de água suja? Então, enche eles de água, enche ele até o topo de água.
Agora imagina a cabeça daqueles serventes, daqueles organizadores. Eles estavam diante de um problema que era a falta de vinho, e aí Maria levam eles até Jesus, e Maria diz que Jesus resolveria o problema. Então Jesus vai dizer para eles: está vendo aquelas talhas de pedra, onde os judeus se lavam? Encha de água. Imagina a cabeça deles. Eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. E muitas vezes nós nos encontramos da mesma forma. Jesus nos ordena a fazer algo e na nossa cabeça isso não faz sentido. Nós não compreendemos o porquê Jesus está nos pedindo para fazer tal coisa. Mas meu irmão e minha irmã, nós não precisamos entender. Nós precisamos apenas obedecer. E aqueles serventes, como nós lemos no texto, diante da ordenança de Jesus, eles obedecem. Eles vão lá naquelas talhas de pedra e enchem de água, obedecendo a ordenança de Jesus. Aleluia. Então, quando nós olhamos para essas talhas, nós vemos algumas coisas que chamam a atenção. Jesus, ele estava a ponto de operar o primeiro milagre no seu ministério. Jesus estava a ponto de resolver aquele problema que era a falta de vinho. E Jesus ordena para que se encha as talhas de pedra com água. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que quando Deus quer operar em uma situação, Ele não precisa de nada favorável. Jesus, Ele não precisa de recursos extraordinários. Simplesmente nós, que estamos a ponto de receber o milagre de Jesus em nossas vidas, nós precisamos nos submeter à sua ordem, à sua vontade. Então o milagre de Deus será operado. Talvez você esteja diante de uma situação ao qual você não vê saída. E Jesus, Ele tem falado com você vez após vez, no culto, em oração, em meditação na palavra do Senhor. E Ele fala ao seu coração e você não entende que aquilo vai te trazer a solução. Da mesma forma, esses serventes não entendiam. Faça tudo aquilo que o Senhor te disser. Se você obedecer aquilo que o Senhor tem te dito para fazer, você irá contemplar o milagre em sua vida. Esta é a palavra que o Senhor tem nos falado nessa noite. Aleluia, glórias a Deus. E assim como os serventes foram obedientes, independente deles entenderem ou não o que Jesus queria fazer naquela situação, eles obedeceram. Nós entendemos que quando nós obedecemos a ordenança de Jesus, nós temos o privilégio de participar do processo ao qual o milagre de Deus vai acontecer. Talvez você não entenda o que você tem feito e Jesus tem te impulsionado a fazer. Mas o Senhor te fala nesta noite, que o Senhor está te usando nesta situação atípica, nesta situação que você não entende, porque Ele vai operar um milagre. Aleluia. Então os serventes, eles enchem as talhas até o topo e levam deste vinho novo para o mestre-sala. O mestre-sala é como se fosse um líder que cuidava da organização do casamento, que cuidava de toda a organização daquele evento. E o mestre-sala, então, ele experimenta o vinho, e diz o texto que ele não sabia de onde vinha, só quem sabia eram os serventes, como nós lemos no texto. Alguns, meus irmãos, que estão aqui, vão provar o milagre de Deus em sua vida. Mas, meus irmãos, somente aqueles que obedecem à ordenança de Jesus terão privilégio de contemplar todo o processo que resultará nesse milagre. Se você está obedecendo à voz de Jesus, Ele está te conduzindo a um processo que no final haverá um milagre na vida de alguém. Aleluia. Então o mestre-sala, ele não sabia de onde vinha aquele vinho, mas os serventes, eles sabiam porque eles obedeceram à voz de Jesus. Eles obedeceram a ordenança de Jesus. E por fim nós veremos aqui que o mestre-sala, ele chama o noivo e diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Agora vejam que interessante, meus irmãos. Nós discorremos na palavra do Senhor, falamos dos convidados, falamos do problema do vinho, acionaram Maria, Maria levou até Jesus, Jesus ordenou aos serventes, eles encheram as talhas, e das talhas eles tiraram o novo vinho e levaram para o mestre-sala.
Mas em nenhum momento o texto vai falar do noivo. Em nenhum momento o texto vai falar da noiva. E nós aprendemos nessa situação, meus irmãos, que quando Jesus Cristo está em nossas vidas, problemas serão resolvidos e nós nem saberemos. Quando Jesus Cristo é convidado para participar de nossas vidas, nós receberemos livramentos que nós nem temos ideia, simplesmente pelo fato de Jesus estar em nossas vidas. Jesus está em sua vida? Jesus é um convidado especial na sua vida? Se a resposta for sim, tenha a certeza que você tem passado por situações que você não tem ideia e a mão de Deus tem te livrado. Como diz na palavra do Senhor, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluias. E nós vemos então, meus irmãos, que diante dessa situação ao qual esse casamento passou, os serventes passaram, o noivo usufruiu, porque ele não passou, ele não contemplou o problema, mas nós fazemos um paralelo com as nossas vidas. Nós vemos que muitas pessoas têm tomado para si ansiedades, muitas pessoas diante de problemas, diante de situações que não sabem como resolver, têm se tornado pessoas ansiosas, pessoas que não veem como solucionar um problema, não veem uma luz no fim do túnel, começam a ficar ansiosas e começam a ser pessoas frustradas. Talvez você seja uma pessoa que esteja nessa situação nessa noite. Talvez a sua vida esteja um caos, talvez na festa da sua vida esteja faltando vinho, e diante da situação, você não sabe o que fazer, e você esteja se desesperando, e você acha que essa festa vai acabar, e você acha que vai dar tudo errado. Mas diante dessa situação, o Senhor fala com você nessa noite, o Espírito Santo fala com você nessa noite. Ainda que pareça que a sua festa está acabando, ainda que pareça que o seu casamento está acabando, ainda que pareça que o seu negócio, o seu empreendimento, que você está falindo, ainda que você não veja motivos para celebrar mais em sua vida, o Senhor Jesus Cristo te fala nessa noite: a festa não acabou, meu irmão. A festa não acabou, minha irmã. É apenas uma falta de vinho temporária, porque Jesus Cristo está presente na situação. E tudo quanto você tem provado até aqui, tudo quanto você tem passado até aqui, não se compara ao vinho novo que Ele vai acrescentar em sua vida nesta noite. Aleluias. Aleluias. O Senhor tem vinho novo para vidas nessa noite. O Senhor quer renovar vidas nessa noite, o Senhor quer renovar lares nessa noite, o Senhor quer renovar casamento nessa noite. Esteja com o seu coração aberto para ouvir a voz do Senhor e faça tudo quanto o Senhor disser. Aleluias. Se você entrou aqui nessa noite com seu coração triste, se você entrou aqui nessa noite desesperançado, se você entrou aqui nessa noite desanimado, se você entrou aqui nessa noite ansioso, se você entrou aqui nessa noite não sabendo mais o que fazer, o Espírito Santo está falando com você, e com base nesta palavra, a qual está que o Espírito Santo está falando ao nosso coração, que o Senhor, Ele tem que ser convidado para a festa das nossas vidas. Convide o Senhor para a festa da sua vida, convide o Senhor como um convidado especial, aleluias. E depois de convidar o Senhor, tenha a convicção de que Ele está presente com você, tenha a convicção que Ele está presente em qualquer lugar que você esteja, e conheça o Senhor, e saiba o que Ele pode fazer. Aleluias. E diante das situações adversas, e diante dos problemas da vida, leve o seu problema para Jesus. Meu irmão, minha irmã, não tente resolver a situação sozinho, mas compartilhe a situação com Jesus Cristo e faça tudo quanto Ele lhe disser. Aleluias. E se em algum momento desta caminhada você estiver fraco e você achar que a sua festa está acabando, e se você achar que a sua festa acabou, tenha ânimo.
Meu irmão, minha irmã, se alegre, aleluias, porque o vinho novo está chegando em sua vida, porque Jesus está presente na sua vida, e Jesus pode transformar situações, e Jesus ele pode fazer tudo novo, e Ele faz, porque Ele tem poder, e Ele fará, se você crê, aleluias. E o Senhor tem vinho novo para a sua vida nessa noite, aleluias. Não fique triste com a situação pelo qual você está passando. Não fique desesperançado. Não fique desesperado, ansioso. Jesus Cristo está presente com você. E Jesus Cristo, Ele tem um vinho novo para acrescentar em sua vida. E quando você provar desse vinho novo, você verá que este vinho é algo diferente de tudo quanto você já provou em sua vida. Aleluia. O Senhor está falando com pessoas nessa noite. Glórias a Deus. Nós vemos ali no final da palavra do Senhor, que o mestre Sala, ele vai tecer um elogio ao noivo. Vai dizer que o noivo, ele deixou o melhor vinho para o final. E nós vemos que quem preparou esse vinho não foi o noivo, mas foi Jesus. E esse vinho novo que vai ser acrescentado na minha, na sua vida, quando as pessoas olharem, elas dirão: meu Deus do céu, que vinho novo é esse que você tem na sua vida? Eu quero provar desse vinho também. E é neste momento que você deve apresentar aquele que faz o vinho novo, que é Jesus Cristo, aleluias. Não retenha esse vinho novo para você. Note que Jesus ordenou encher as 6 talhas até o topo, até quase transbordar, e aquele vinho foi dividido com todo mundo. Não retenha do vinho novo que o Senhor acrescentará na sua vida só para você, mas compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor, e o nome do Senhor será glorificado, e o nome do Senhor será exaltado, aleluias, aleluias. Meus irmãos, esta é a palavra que o Senhor falou ao meu coração e o que o Senhor falou a vocês nessa noite. Retenha essa palavra, renove o seu ânimo, porque o Senhor está presente com você e Ele te traz vigor, e Ele te traz força nessa noite, porque Jesus é o convidado especial na sua vida, amém? Eu convido a todos para se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor em agradecimento. Agradeça a Ele pelos livramentos que Ele tem concedido a você, a sua família. Agradeça a Ele antecipadamente por esse vinho novo que Ele acrescentará na sua vida. E novamente, meus irmãos, faça tudo quanto o Senhor disser, e o milagre de Deus acontecerá em sua vida, aleluia. Senhor Deus, Pai amado, louvamos ao Teu santo nome, louvamos ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra que nos alimenta. Agradecemos ao Senhor por ser presente em nossas vidas. Mesmo diante das ansiedades e aflições dessa vida, o Senhor está presente e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Muitas das vezes somos como noivo, ó Senhor. Talvez por problemas causados por nós, Senhor, uma situação surgiu, mas o Senhor tem colocado vinho novo diante de nós, e nós temos usufruído da sua providência. Talvez alguns aqui se encontram como serviçais, ó Pai, diante de problemas que não conseguem resolver, mas o Senhor, ó Deus, está na situação, e o Senhor está operando milagre em vidas nessa noite. Abençoe a Tua igreja, abençoe a cada vida, abençoe a cada alma, visita os lares, acrescenta o vinho novo lá, Pai. Abençoa o trabalho, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida conjugal, acrescenta o vinho novo lá, Senhor. Abençoe a vida emocional, acrescente o vinho novo lá, Senhor. Sê com a Tua igreja, ó Pai, sê com a Tua igreja e supra todas as necessidades para a glória do Teu santo nome, ó Deus, para que a igreja ela seja prolongada e o Teu nome seja exaltado em nosso meio. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e falado em nosso meio. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu pergunto, meus irmãos, tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como convidado na sua festa, na sua vida?
e você gostaria de ter Jesus presente com você em todos os momentos, para fornecer o vinho novo em sua vida. Alguém aqui nessa noite dê um sinal com sua mão. Glória a Deus. Se houver alguém, vem aqui na frente. Aleluias. Jesus, Ele tem um vinho novo para acrescentar em vidas nessa noite. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais alguém, meus irmãos, que gostaria de provar deste vinho novo do Senhor em sua vida? Aleluias, glórias a Deus. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Qual o seu nome, irmão? Geraldo. Geraldo. Está retornando à casa do Senhor, entregando a sua vida a Jesus. Muitos anos, agora voltei de novo. Ele está retornando à casa do Senhor. Ele veio em busca do vinho novo, e o Senhor tem vinho novo para a vida dele nessa noite. Aleluias. Vamos orar pela vida do nosso irmão. Estenda as vossas mãos para frente. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Eis aqui o teu filho que volta à tua casa, assim como o filho pródigo, ó Pai, volta ao Pai. O Senhor, que é um Deus misericordioso e amoroso, receba o teu filho, o teu servo, com um abraço que só o Senhor pode dar, que expressa todo o seu amor e carinho que o Senhor tem conosco, que o Senhor renove na vida dele, ó Pai, tudo aquilo que foi retirado, que o vinho que acabou seja acrescentado um vinho novo, e que ele tenha força, que ele tenha vigor, que ele contemple da alegria que era estar na tua presença. Abençoe junto com a sua família, abençoe todas as áreas da vida dele, ó Pai, sê com ele, repreende todo o mal, repreende todas as ciladas de Satanás, que o Senhor, ó Pai, esteja e seja com ele por todos os dias, para a glória do teu santo nome, e nós te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Pode exaltar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos fazer a oração da fé. O Senhor já nos abençoou, o Senhor já revelou a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Nos resta interceder a Deus. Lembre-se dos seus amigos, dos seus familiares, dos irmãos que não estão aqui ou estão enfermos. Interceda a Jesus em favor dessas vidas, que o Senhor pode realizar um milagre, amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos uma vez mais, Pai, por esta noite, por este culto, pela vida do nosso irmão que se achegou novamente diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, que o Senhor os abençoe e os acompanhe onde quer que eles estejam, pois o Senhor nos mostra e nos disse na tua palavra, que onde nós estivermos o Senhor está, e o Senhor cuida de nós em tudo, que o Senhor supra a necessidade da tua igreja, que o Senhor cure enfermidades neste lugar, que o Senhor abra a porta, Senhor, restaura lares, restaura matrimônios, ó Pai, que o Senhor, ó Deus poderoso, envie os teus anjos para guardar o nosso lar, para guardar os nossos familiares, onde quer que eles estejam, que o teu anjo esteja lá para protegê-los, e nós te louvamos, ó Pai, pois confiamos em Ti, e louvamos ao Senhor pela Tua palavra, no nome de Jesus, aleluias. Estendo as vossas mãos, meus irmãos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E a igreja diz: aleluia. Nos despedimos com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe.